Fala galera, ó, passando todo descabelado aqui para falar o seguinte, ó. Hoje o nosso tema, nosso primeiro tema central da live, que vai começar após esse vídeo inicial aqui, é sobre burrice ou oportunidade. Será que vale a pena ou não a gente investir diante de uma crise? Então, se você acha que esse conteúdo já vai ser foda, eu te falo, cara, tá incrível. Se você já curte aqui e se inscreve no nosso canal, tá? Bom vídeo, bom conteúdo e muito conhecimento. Estamos ao vivo. Fala, galera, boa noite. Estamos aqui, ó, em mais um episódio desse novo programa que a gente criou aí de Papo de Investidor, onde a gente fala um pouquinho mais sempre sobre finanças e investimentos, trazendo o que está acontecendo para você, trazendo mais conhecimento para você poder aplicar na prática, tá bom? E aí, galera, ó, seguinte, qual a nossa proposta hoje aqui? Eu fui bem incisivo mesmo ali na headline. E aí, investir na crise, burrice ou oportunidade? O que vocês acham aí? A gente vai começar a iniciar Vou trazer um contexto para vocês. Vou dar minha opinião no final dessa live aqui. Mas tem muita coisa para a gente debater, tem muita coisa para a gente discutir. Esse é um papo que é muito importante, né? Principalmente nos dias de agora, né? Na situação atual que a gente está vivendo hoje. Eu acho importante a gente fazer uma live tratando que isso é provavelmente uma dúvida, né, de algumas pessoas, mas que a gente pode gerar aí através talvez de uma oportunidade, se for certo ou não, é um atalho aí para você buscar começar os seus investimentos aí de uma forma mais rápida e talvez mais assertiva, beleza? Então vamos lá, ó, seguinte, investir na crise, burrice ou oportunidade, né? O que é, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que entender, né, o que representa em si uma crise. Claro, na prática, a gente está vivendo uma, mas o que ela representa para a gente, né? A mudança, a crise é basicamente ela é a mudança brusca que está relacionada a algum acontecimento ou fato que a gente presenciou, né? Ou que de fato teve um impacto grande mundial, né? Ou pode ser local, né? Tem crise, por exemplo, você pode ter uma crise mundial, como que a gente está vendo agora, que é a crise do Covid, ou a gente pode ter uma crise menor, que ela está relacionada especificamente a algo de algum país e que vai ser sanado e resolvido só por ele, né? Então, só para deixar claro aqui, o que é uma crise? É isso, a gente está trazendo um contexto, né, de que um acontecimento ele pode reverberar, ele pode estar trazendo várias consequências e várias frentes. Primeiro ponto, né? O que trazendo à tona aqui, quais são os dois pontos mais importantes e que a gente vê muita discussão, inclusive na TV, né? Principalmente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o nosso sistema de saúde e a gente tem a nossa economia. Então, são duas coisas que as pessoas têm visões diferentes, né? Então, alguns defendem o sistema de saúde, alguns defendem a economia. Eu não vou entrar no mérito de defender nada aqui, eu só estou colocando para vocês o que está vindo hoje, né? Trazendo à tona para vocês. Então, esses são os dois pontos aí, cara. E aí, a gente tem que cuidar da nossa saúde, porque se a gente não cuida da nossa saúde, isso vai gerar um impacto na nossa economia, né? Já que as pessoas tendo que ficar dentro de casa, não estão trabalhando, a maioria delas não estão trabalhando, isso vai gerar um impacto forte no bolso do nosso país, certo? Então, alguns querem focar, né? É sempre aquela história de o ovo ou a galinha. Então, alguns estão focando no sistema de saúde e assim, novamente aqui trazendo, não estou entrando no mérito de defender um ou outro, as duas coisas são importantes. Então, pô, eu vou cuidar primeiro aqui especificamente desse problema e depois eu foco no outro, né? Mas quando a gente vê desse lado, por exemplo, a economia, ela tem também os seus problemas ali. E se você ficar muito tempo com ela parada, ela também pode vir a não voltar, né? Isso pode trazer uma consequência muito, muito maior. Então, é importante que vocês entendam, tá? A situação basicamente é essa hoje que a gente está vivendo aqui, né? E no Brasil, o que mais afeta a gente, né? Primeiramente, a gente tem que ver o Brasil como uma empresa. Então, o grande lance aqui é você entender o seguinte: o Brasil ele é uma grande empresa, né?
Pensa você que é empreendedor, você que é empresário aí, você que tem que é dono de algum negócio, entende o Brasil como sendo uma empresa. Então vamos lá. A gente tem o que movimenta a nossa empresa? Primeiro, se você não tiver pessoas para te auxiliar ali, trabalhadores fazendo o seu papel, né, cada um fazendo a sua função na empresa, isso não vai dar certo. Né? Em algum momento você vai ter algum problema, e sendo que você não tem pessoas para te ajudar a solucionar isso, no longo prazo, isso pode acarretar no quê? Numa crise. Né? Então, basicamente, o que afeta o Brasil hoje é isso. Né? A gente está vivendo um problema muito grande relacionado à economia e principalmente no nosso sistema de saúde. Então, gente, só estou trazendo a contexto aqui, tá? Porque isso está diretamente ligado ao ponto central da nossa live aqui. Tá? Então, será que é uma oportunidade? Tudo isso que está acontecendo agora, será que ele está gerando uma oportunidade para a gente? Cara, é errado você tomar uma ação, né, nesse momento exato. A gente vai falar sobre isso. Tem uns contrapontos ali, né? Porque a gente não sabe se está no começo, no meio, no fim de uma crise. A gente vai discorrer sobre isso aqui hoje. Então, vamos lá. Como que o nosso país ele funciona? A gente vive num modelo capitalista, né? Então, se o país ele vive num modelo capitalista, é uma grande empresa, a gente vai precisar de dinheiro, né? E essa empresa, ela está quebrando com o tempo se as pessoas não estão trabalhando para manter a roda funcionando, né? Então, isso é algo que você tem que entender, né? Eu estou trazendo um ponto de vista mais econômico aqui, pessoal. Por quê? Porque você vai ter que tomar uma ação também relacionada a isso, né? Porque a gente está falando aqui de investimento. Então, no ponto de vista de investimento, para você, o que deve ser importante, né, para o país funcionar, né? Então, você tem que estar sempre atento nos pontos que vão estar ligados aí com o seu investimento. Então, o primeiro ponto que eu acho que é legal da gente tratar aqui hoje, eu vou trazer um grande filósofo aqui, as palavras de um grande filósofo, para a gente estar iniciando esse nosso bate-papo aqui, que é o Nassim Taleb, né? O Nassim Taleb, ele é o cara que criou o conceito de cisne negro. Eu não sei se muitos de vocês estão adaptados com essa, né, com esse conceito de cisne negro, mas basicamente o cisne negro, ele é um evento de extrema raridade que aconteceu. Então é um evento muito importante e raro que aconteceu e gerou uma mudança brusca na realidade das pessoas, tá? Eu estou trazendo aqui com minhas palavras o conceito que esse filósofo trouxe. Inclusive, é um cara brilhante mesmo, né? E para você entender o que são os cisnes negros, né? Trazendo na visão do Nassim Taleb aqui. Então, a gente está vivendo um momento atual de cisne negro. Né? A gente viveu, né? Tem 2 meses que a gente já está vivendo, mais de 2 meses que a gente está vivendo, por exemplo, uma pandemia. Né? Então, o Covid-19, ele foi um ponto de cisne negro, certo? Atentados terroristas, crises mundiais, tudo isso é considerado um acontecimento importante e raro, justamente porque isso não ocorre sempre, né? E a verdade é que a gente não consegue prever quando isso vai acontecer. Isso talvez seja o ponto mais importante aqui de você entender hoje, né? A gente não consegue prever quando um desastre, uma crise, ela vai acontecer. Né? Tem muita gente que, claro, tenta trabalhar em cima dos fatos, né? Só que depois do fato já ter ocorrido. Aí é mais fácil, né? É mais tranquilo você falar sobre isso. Agora, falar nele antes dele acontecer é o grande lance. E a gente não vê, e isso não acontece, tá? Isso não acontece. Então, o Nassim, ele trouxe esse conceito e ele mostrou pra gente o seguinte, ele tem, na verdade, né? Fora esses exemplos, então vamos lá. A gente tem as crises mundiais, a gente tem atentados terroristas, tá? Por exemplo, um outro exemplo de uma mudança, né? Não necessariamente ela foi negativa nem positiva, mas a ascensão do Google, né? Ele veio, trouxe uma mudança tecnológica. Hoje em dia você consegue viver sem um Google, por exemplo, né? Você dá um Google ali, pesquisar alguma coisa e tal. Ele faz parte da nossa vida. Então isso também é um acontecimento, né? Então, trazendo para você aqui que, assim, não necessariamente, na perspectiva dele, isso pode ser somente relacionado a coisas ruins. Então, vamos lá. Segundo Taleb, a natureza humana, ela não foi preparada. Então, olha só, isso eu anotei alguns trechos dele aqui, porque é interessante a gente trabalhar em cima desse raciocínio dele para a gente desenvolver
o que a gente vai tratar aqui na live hoje, tá bom? Então vamos lá. Em relação à natureza humana, ele acredita que nós não fomos preparados para assimilar esse tipo de evento. Então, todo e qualquer cisne negro, desastre, alguma coisa, a gente considera que isso é um evento, tá bom? É um evento que aconteceu. Então, a natureza humana, na visão do Nassim Taleb, ela não foi voltada para entender, né, e aceitar um evento específico. Esse é o conceito. Então, o Nassim Taleb ele coloca dessa forma, né, que a gente não consegue aceitar, porque a gente sempre tenta ligar um fato específico e raro a uma coisa lógica. E não necessariamente esse papo, esse evento específico, ele está diretamente relacionado a algo lógico, né? A gente não pode prever e a gente também não pode conseguir assimilar. Então, por exemplo, a gente está tendo aí agora a gente está vivendo esse momento agora com a Covid. A gente não sabe de onde veio, mas a gente vê muita gente colocando, né, a ponta do dedo, falando que surgiu por isso, que foi uma coisa criada. Então, assim, trazendo só esses pontos para vocês entenderem que a gente vê essas notícias, essas coisas acontecendo, tá bom? E você tem que conseguir assimilar a notícia, né? E assimilar, principalmente, minimamente ali o que está acontecendo hoje, para você conseguir tomar uma decisão em relação aos seus investimentos, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês aqui, isso é até interessante, porque, por exemplo, a gente pode pegar esse argumento do Nassim, a gente pode até ver que ele faz sentido, né? Igual eu falei, tem alguns países que eles acabam trazendo à tona, né? Tentando trazer uma lógica, e isso pode impactar comercialmente ou pode impactar a nossa conta capital aqui, né? Que entra dinheiro. Então, isso é basicamente só um overview aí para você ficar mais por dentro de como que as coisas estão acontecendo, tá bom? Quando a gente fala sobre cisnes negros, esse é um dos pontos centrais que eu quero trazer para você. Porque a gente está falando que é certo investir na crise ou é errado? Basicamente é isso. Será que é o momento ideal para eu colocar o meu dinheiro, né? Considerando que a gente está vivendo uma situação difícil, né? Pode ser mais arriscado. E isso é interessante porque, por exemplo, quando você tem uma situação a gente tem um evento raro, um evento específico, ele justamente pode trazer o que para a gente? Ele pode gerar um risco maior no que a gente chama de conta Brasil, né? Então, assim, cada país ele tem o seu nível de risco, né? Risco-retorno, a gente consegue calcular esse tipo de coisa. Então, quando a gente traz a valor presente, fala, cara, qual é o risco, né, de eu colocar meu dinheiro aqui no Brasil? Qual o risco de eu colocar e fazer um investimento no Brasil? Isso é sempre um ponto que os investidores trazem, né? Sendo daqui ou não. Né? Investidores estrangeiros eles estão preocupados com o quê? Cara, se eu colocar o dinheiro lá, tem a questão da desvalorização da moeda. Se eu colocar o dinheiro no Brasil, como que o PIB do país ele está atraente? No momento agora ele está atraente? Né? Os investidores eles estão lá para gerar o quê? Lucro. Eles querem gerar lucro. Eles querem ganhar dinheiro. Certo? Então você também tem que ter um pouco dessa cabeça de que, cara, eu vou colocar o dinheiro aqui, eu tenho que entender basicamente ali o que eu estou fazendo. Beleza? Então, esse é um ponto importante para você. E aí a gente volta para o tema central, né? Que é o tema central da nossa live aqui. Se eu investir na crise, né? A gente volta, cara, e aí? Nesse ponto de investir ou não na crise, será que vale a pena para mim? Será que vale a pena para o meu dinheiro? Né? Então, aí o grande ponto é, cara, vamos voltar um pouquinho lá atrás e entender. Se hoje está acontecendo um evento específico, a gente está vivendo um evento específico, né? Ou seja, uma crise. Então a gente está vivendo uma crise. Outras crises já ocorreram, né? Essa não é a primeira crise. Talvez seja uma das maiores que a gente viveu, mas não é a primeira crise, certo? Então vamos lá, relacionado ao nosso dinheiro especificamente aqui, o que a gente tem que ver? Se isso já aconteceu, qual foi o movimento? Quantas vezes isso aconteceu? E aí você consegue fazer uma análise justamente
desse ponto, né? Então você, pô, é o seguinte, essa crise, né, ou uma crise, ela já aconteceu, por exemplo, em 2008 nós tivemos uma, né? A gente teve uma em 2011. Então você coloca sempre isso em contexto, tá? Então, por exemplo, se outras crises já aconteceram, né? E eu trouxe para vocês aqui, já aconteceu outras 19 vezes, né? É a 20ª vez que a gente está tendo, né, um momento de crise acontecendo. Essa, com certeza, é uma das piores que a gente já viveu. Eu nunca vivi algo assim. Então, assim, você tem que colocar isso daí também em perspectiva, né? Se outras crises já aconteceram, como que a nossa economia, como que as pessoas que investem, né, os grandes investidores, eles passaram por esses momentos. E é interessante a gente tem que buscar eles também, porque, na verdade, esses investidores, né, foram as pessoas que começaram há muito tempo atrás. E isso é legal. Então, assim, se você começa hoje, né, como que você vai estar, você investindo numa crise, assim como outros grandes investidores também já fizeram, qual vai ser provavelmente o seu resultado se isso daí acontecer? Então é isso que você tem que entender. Se outros investidores entraram em momentos parecidos como esse, não necessariamente você tem que entrar, mas você tem que entender, pô, se patrimônios, né, se grandes patrimônios eles foram criados justamente em época de crise, é algo que você tem que colocar ali e pelo menos pensar, né? Porque, pô, outras 19 vezes essa crise já aconteceu, ou uma crise, né? Não parecida com essa, mas, pô, outras 19 crises já aconteceram e dentro dessas crises aí, grandes investidores surgiram após ela. Justamente por quê? Porque pelo mercado estar diretamente ligado, né, com tudo que acontece fora e aqui dentro também, isso vai gerar um impacto na economia. Então você não precisa ser um economista para saber disso. Você sabe que quando algo grande assim acontece, ele vai gerar um impacto na economia. E se ele vai gerar um impacto na economia, ele vai gerar um impacto também nas empresas que contratam, certo? E essas empresas provavelmente vão ser afetadas. E se está afetando empresas, né? O que são ações, por exemplo? São pedaços de empresa. Então você consegue comprar empresas, né? Você entra lá no home broker, entra na corretora e compra uma empresa. Então vamos lá, se está afetando a empresa, provavelmente ela vai ter uma baixa, ela vai ter ela vai estar passando por um momento ruim. Não necessariamente aquela empresa que está passando por um momento ruim, ela é uma empresa ruim. Ela só está passando por um momento ruim. Isso é uma coisa que é legal de você entender, de você perceber, né? Por quê? Porque quando você tem a oportunidade de colocar dinheiro, né, de você falar, cara, eu tenho aqui o meu dinheiro e eu quero começar a fazer esse investimento aqui. Então, quando você faz você começa a fazer ali o seu investimento, importa muito quando você começou, sim, tá? Importa demais onde você começou. Porque uma coisa é você começar a investir, por exemplo, vamos colocar no modelo que todo mundo vai entender aqui, uma casa, por exemplo, né? Você vai comprar uma casa. Digamos que você quer comprar uma casa e você tem a oportunidade de comprar uma casa. E, sei lá, essa casa, hoje, ela tá a 500 mil reais. Então, pô, você quer comprar uma casa, você achou uma casa legal, é a sua casa, e você achou ela por 500 mil reais ali. Né? 2 semanas depois, aconteceram, teve ali algum acontecimento, rolou, aconteceu, teve uma crise, teve um evento específico que afetou em muito o preço da tua casa, daquela casa que você queria comprar, certo? Então, provavelmente a construtora, né, ou o país passou por uma dificuldade e isso levou o preço daquela casa lá para baixo. Então, aquela casa que valia, por exemplo, 500 mil reais, hoje você consegue comprar ela por 250. Então, vamos lá, ó. Aquela casa, ela vai continuar ali. Aquela casa não perdeu a qualidade que ela tinha só porque passaram 2 semanas, né? Nada especificamente aconteceu com ela. Então, assim, o momento atual, ele gerou essa oportunidade, certo? Então, o que você conseguia comprar a 500, você pode comprar hoje a 250, tá? E isso, assim, eu trago numa perspectiva de que você tem que entender um pouquinho do mercado financeiro e que talvez realmente ele possa gerar essa oportunidade, né, para os seus investimentos. Por exemplo, quando a gente começou a crise agora, a gente viveu, né,
a partir do momento um pouquinho antes, né, de declarar a pandemia, a gente viu o mercado desabando, né? Porque o mercado ele antecipa as notícias, né? As empresas elas acabam antecipando, muita gente acaba antecipando, né? E o preço, em geral, foi lá para baixo, tá? Então foram 2 semanas assim de queda livre. Eu até postei sobre isso daí. Então, vamos lá, a gente teve uma queda livre, certo? Aconteceu, a gente chegou ali num primeiro, a gente chama de suporte, tá? Não querendo colocar ponto de vista de gráfico aqui, mas a gente chegou num suporte ali, e aí aquele preço chegou ali, e aí as coisas começaram a voltar novamente. Só que a gente está vivendo ainda um período de crise. A gente não sabe, na verdade, e aí que eu queria trazer esse contexto aí de, cara, a gente sabe que é o começo, a gente está no começo da pandemia ainda, a gente está no meio, a gente está no fim dessa crise, a gente não sabe, a gente não tem como prever isso. Claro, todo mundo tenta precificar. O ser humano ele não está buscando isso. Nas palavras de Nassim Taleb, né? Ele mostrou que o ser humano ele se torna quase que irracional. Ele quer trazer de alguma forma esse evento que aconteceu para uma lógica presente. E não necessariamente o que aconteceu tem um ponto específico. Só que a gente tem que saber aproveitar quando isso acontece, independente de saber os porquês ou não. Porque as coisas aconteceram, tá ali, é um fato. Então, se você vai fazer um investimento ali, cara, você não quer saber, e você não deveria saber ou procurar o porquê, aquela casa foi de 500 para 250. Então, você vê, cara, ó, a casa tá em pé aqui, a gente não teve nenhum problema e tal. A sua vida, você percebe que, por exemplo, você que estava vendo a quarentena agora aí, quando a gente tem uma mudança brusca, eu tô ficando em casa, você tá ficando em casa, né? Tá todo mundo em casa, você percebe as suas vazias e tal. Isso gerou um impacto direto em você, certo? Então, se isso gerou um impacto direto em você, provavelmente vai gerar um impacto direto em alguma empresa. Mas não necessariamente porque essa empresa, ela teve ali, por exemplo, uma baixa, né? Ela gerou uma oportunidade para você, não necessariamente ela é ruim, tá? Então é isso que você tem que trazer, né? Principalmente no seu primeiro raciocínio ali de, cara, vale a pena eu fazer esse investimento aqui? Será que vale a pena eu fazer isso? Então é legal da gente estar trazendo principalmente essa visão, tá bom? A galera tá entrando, ó, tem muita gente chegando agora, legal. E é o seguinte, pessoal, ó, presta atenção. Quando você vai fazer, eu dei o exemplo do imóvel, né? Então você precisa fazer, por exemplo, tem que fazer sentido na nossa cabeça, tem que fazer sentido, né? Aquilo aquela ação que a gente está tomando. Isso é muito de mentalidade, né? O investidor, a maioria das pessoas acredita que, cara, para você ser um grande investidor, você tem que estudar muito o balanço financeiro, né? Entender sobre precificação e tal. A verdade é que você tem que ter uma cabeça boa para lidar com as suas próprias emoções. Acho que a grande realidade, isso, na verdade é um fato para mim isso daí, é você saber lidar com as suas próprias emoções. Eu vou finalizar o vídeo daqui a pouquinho e eu vou trazer isso de novo, tá? Então não vou tocar nesse ponto agora não. Então a primeira coisa que você tem que entender, né, é qual o benefício de você investir na crise. Esse é o primeiro ponto, né, cara? Qual é o benefício de eu colocar o meu dinheiro aqui na crise agora? Eu vou trazer isso aqui para vocês. Então, a gente consegue, na minha visão, a gente vai conseguir encontrar melhores oportunidades. Quando eu falo de oportunidade, eu estou falando de preço melhor, tá bom? Eu falo de preço, né? Então, pô, você está comprando uma coisa que ela deveria custar 2x e ela está custando só x. Então, se isso não é uma oportunidade, aí você tem que repensar. Opa, calma aí. Mas, ó, beleza, caiu, mas mudou isso e isso. Então, a gente teve algumas consequências, né, que estejam diretamente relacionadas aqui, por exemplo, ao investimento, aí você dá 2 passos atrás, né? E isso é legal porque muitas das conversas, né, que eu tenho com outros investidores, esse é o papo, né? Cara, ó, é o seguinte, aqui caiu, mas nem toda queda, né, nem toda desvalorização de algum investimento que você possa ali entrar na sociedade, ele não necessariamente é uma oportunidade. Você tem que entender o que está por trás disso. Ó, calma aí. Será que mudou? Será que isso aqui mudou
né, a essência do que está, né, a essência dessa empresa que ela mudou. Isso é interessante você entender. Ou a gente está vivendo um contexto que ele é mais generalista ali. Então a gente tem isso, né? Eu nem falei ainda sobre isso, mas vou colocar um ponto aqui importante de que a gente está vivendo, na verdade, um risco sistêmico, né? O risco sistêmico ele abala não só a estrutura de um investimento, ele abala a estrutura de todos os investimentos, né? Por quê? Porque todo investimento, ele de alguma forma ele está ligado, né, com o que acontece no seu país. E considerando que o país ele é uma empresa, ele está passando por dificuldades, esses investimentos também vão passar por dificuldades, vão ter momentos difíceis ali. Então, é interessante que você sempre coloque isso na sua cabeça. É o seguinte, cara, ó, isso aqui é sistêmico, essas coisas estão acontecendo, mas calma. Eu vou tentar tirar isso aqui, vou deixar isso aqui de lado, tá? E eu vou buscar entender por que isso aqui está acontecendo. Opa, calma aí. É um risco sistêmico. Isso aqui é uma crise. Eu não consigo prever crise. Se eu não consigo prever crise, eu vou agir diante dessa crise. Então, opa, essa crise aqui, ela tá me gerando uma oportunidade, não é um ponto específico. Vocês conseguem entender essa diferença? Toda crise, ela pode gerar oportunidade. Não necessariamente ela é, tá? Ela pode gerar. Por exemplo, se uma crise ela se estende demais, o impacto em toda a sociedade e provavelmente nos seus investimentos ele vai ser muito maior, tá? Então é isso que você tem que colocar na sua listinha ali. Fala assim, cara, ó, eu tenho uma listinha aqui, cara, o que é bom, o que vale a pena relacionado a meus investimentos aqui, o que vale a pena eu tomar de ação relacionada ao que aconteceu. Então você sempre tem que tomar uma ação relacionada ao que houve, tá? Então traz isso para você, beleza? E aí um segundo ponto aí relacionado ao benefício da crise, né? Então assim, vale a pena eu correr mais risco? Por quê? Lembra daquele Conta Brasil que eu falei para vocês? Conta Brasil é o seguinte, a gente está tendo, por exemplo, o Brasil ele está vivendo uma dificuldade, só que se a gente colocar num contexto mundial da crise, o Brasil ele é só um país, né, um país pequeno, ele não é uma China, não é os Estados Unidos. Então, por si só, o Brasil sendo um país emergente, ele é um país que tem mais risco. Então, esses investidores de fora, eles também veem isso. Pô, o Brasil ele tem mais risco. Numa crise importante, já que ele não tem a nossa bagagem aqui para segurar esse tipo de crise, o risco Brasil ele aumenta. Então, esse é um segundo ponto que eu quis trazer para vocês também, porque é legal vocês entenderem também um contexto geral, tá? Vocês têm que trazer isso. Então, pô, o Brasil ele é um pouco mais arriscado. Então, assim, para nós, brasileiros, que investimos na bolsa, que você faz investimentos no mercado financeiro, opa, tá aí uma oportunidade. Se o Brasil até tem um risco a mais, eu posso focar ali em aprender ou fazer investimentos, por exemplo, no exterior ou em moeda estrangeira, para eu tentar proteger meu capital. Então, você tem que balancear isso daí para você, na tua vida pessoal, e falar, cara, ó, eu tô tendo essa oportunidade aqui agora, só que é o seguinte, eu tô tendo mais risco aqui. Só que não necessariamente esse risco é ruim, porque o risco ele está relacionado diretamente ao quê? Ao retorno, certo? Quantas vezes eu já não falei isso aqui para vocês? O risco, ele sempre está diretamente relacionado ao retorno, tá? Então, vale a pena eu fazer esse investimento aqui ou eu aguardar as coisas melhorarem? Ou, por exemplo, eu esperar a gente sair de uma crise para eu começar a tomar uma ação, tomar uma atitude e começar a fazer os meus investimentos? E aí você tem que pensar, né? Porque assim, pô, beleza, eu vou ter uma segurança maior, mas, opa, se eu tenho uma segurança maior, provavelmente o retorno vai ser menor. E aí está muito relacionado à entrada, né? Quem entra e pega algo no melhor preço, se você comprou uma coisa, né? Você comprou algo a R$ 1 e ele foi para 2, para 3, é muito melhor do que você pegar uma coisa que tá 2 e ele foi para 2,10, entendeu? 2,15. Então, assim, é só para você entender, né? Que, claro, isso também depende de investidor para investidor. Mas eu quero que você entenda, né? Você entenda isso, ó. Tem os seus benefícios e todo risco ele está ligado ao retorno. Então coloca isso
na sua cabeça. Se você quiser aguardar uma entrada melhor, porque assim, na minha visão, não existe uma entrada melhor. Você tem que estar sempre fazendo seus aportes ali, fazendo seus investimentos e aproveitando as melhores oportunidades sempre que elas aparecem para você fazer. Eu acredito que a gente está vivendo hoje um momento de oportunidade, tá? Então, pô, de acordo com tudo que eu falei para vocês aqui hoje, será que, pô, eu tenho meus benefícios em investir? Também tem esses contrapontos. Pô, é muito arriscado, não, para mim não vale a pena esse risco agora, eu vou esperar as coisas melhorarem, eu tenho uma certeza maior do que está acontecendo, e beleza, eu aceito ganhar menos por isso, e tá tudo bem, tá bom? Como eu disse para vocês, isso aqui é muito particular, né, de cada investidor. E aí eu queria terminar, né, com a única duas coisas que podem atrapalhar você nessa tua jornada, né? Então, duas coisas. Primeiro, suas emoções ou o seu bolso. Então, as suas emoções, elas podem te atrapalhar demais, né? Quantas vezes a gente não vê as pessoas fazendo besteira, tirando dinheiro numa queda? A gente vê que não é algo assim substancial para você tomar uma atitude, mas quando o seu emocional ele é muito abalado e a gente está assim, quando a gente está falando de dinheiro, é muito difícil, né, uma pessoa agir racionalmente. Por quê? Porque a gente não cresceu com isso. Não é da gente saber lidar, por exemplo, com perdas. Não é do ser humano isso, certo? Então isso é um hábito que você vai criando e você vai adaptando para a tua vida financeira, certo? Então, as suas emoções, você tem que ter elas muito bem controladas ali, ou pelo menos externalizadas. Vai pegar, externalizar e guardar. Você pega isso aqui, guarda. Né? Fala, opa, emoção, calma aí, vou trabalhar meu lado racional aqui, só relacionado a isso aqui, depois eu volto. Então, você tem que ter esse manejo das suas emoções, porque se você fizer, por exemplo, tomar uma atitude irracional com o teu dinheiro, às vezes não tem volta. Né? Às vezes você comprou, fez um excelente investimento, mas aí a empresa que você fez esse investimento, ela passou por uma dificuldade e você se assustou e tirou. Né? E aí no outro dia foi lá, as coisas voltaram a andar normalmente e aí você perdeu a oportunidade. Né? E aí você ainda ficou no prejuízo e deixou de ganhar com isso, né? Justamente fazer os seus investimentos aumentarem, não diminuírem. Porque esse é o objetivo aqui, tá? E o segundo ponto aí que eu quero colocar é o bolso. Então, se você não tem... Quando eu falo bolso, pessoal, estou falando de caixa, tá? Caixa. O caixa ele é essencial. Se você não tem caixa, você precisa fazer caixa, tá? Então, pô, meu emocional tá ok. Mas é o seguinte, eu não me preparei para uma crise. E tem muita gente, isso é legal, né? Da gente até começar a terminar com isso daqui. Tem muita gente que não necessariamente se prepara, tá? Só que não existe, o ponto que eu quero trazer para vocês, lembra do que eu falei, né, sobre as palavras que eu trouxe do Nassim Taleb aqui? Se a gente não sabe quando um evento específico vai acontecer, a gente não sabe quando a crise vai acontecer, a gente pode passar por essa crise e um mês depois pode vir outra bomba, né? Pode vir outro problema maior do que esse. Tomara que não, mas pode. Então, a gente não sabe como prever isso. Mas já que a gente não consegue prever, né, um desastre, um evento futuro que ele aconteça, a gente se previne para todo e qualquer tipo de evento. A gente se previne para todo e qualquer tipo de informação. Então, assim, cara, se eu não sei quando ele vai acontecer, eu vou me preparar para tudo, não só para um evento específico. Então, a preparação ela vai estar embutida dentro do teu racional ali de investimento. Então, você sempre vai guardar alguma coisa. Isso, cara, é muito difícil você ver investidores sem caixa, né? Investidores que não estão investindo quando quando uma batida muito forte acontece. Então, por exemplo, na pandemia, cara, quantas pessoas você não viu? Quantos bilionários você não viu? Dá uma olhadinha no valor econômico, nas redes sociais, né? Muitos especialistas, youtubers e tal. Você vê que as pessoas se organizam para comprar, mas não necessariamente eles sabiam que aquele evento ia acontecer ou chegar. Só que eles já tinham se preparado para isso. Por quê? Eles embutiram isso no racional financeiro deles. Então é isso que você tem que entender.
Você não precisa aguardar você não compra ali, né? Normalmente as pessoas não compram o remédio antes de estar doente, né? Você sempre espera estar doente para comprar um remédio. Só que isso com o teu dinheiro não pode acontecer. Você tem que estar sempre preparado para caso aconteça alguma emergência, você possa utilizar e desfrutar também, né, daquele benefício, daquela oportunidade que apareceu. Tá bom? Então, cara, essas são as duas coisas que eu acredito que são importantes vocês entenderem. Eu quis trazer essa questão de burrice ou oportunidade. E eu acredito fielmente que isso é uma oportunidade. Eu espero que tenha mostrado e esteja claro isso para vocês, tá bom? E a gente está finalizando aqui mais um Papo de Investidor. E depois, amanhã, tem mais live. Então, até amanhã. Boa noite. Tamo junto. Valeu. Fala galera, é o seguinte, ó, você que está acompanhando nosso conteúdo, está acompanhando nossas lives aqui, se realmente esse conteúdo está fazendo diferença para a tua vida financeira, velho, curte aqui, se inscreve no nosso canal e compartilha esse conhecimento que a gente está aqui transbordando para você, tá? Para estar passando isso para outras pessoas, para que outras pessoas também possam estar aplicando tudo isso que eu estou passando na vida delas, valeu? Então, espero vocês na próxima live.